Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós agora vamos falar sobre esse tema maravilhoso, esse tema que eu tenho certeza que tem pessoas que estão saltando de alegria para ouvir essa palavra. Quando Deus toma partido em favor de um dos cônjuges. Quando Deus olha para o casal e percebe que tem um que está interessado em fazer a vontade dele, de viver para ele, de glorificar o nome dele, de viver uma vida conjugal unidos, de serem uma bênção, de darem fruto para a glória de Deus. Deus olha e percebe que existe um assim. E o outro não está nem aí. Está levando uma vida sem compromisso, fazendo coisas que desagradam a Deus, uma série de coisas. Então, meus amados, Deus toma partido. Deus toma partido em favor daquele que Ele quer, que quer fazer a vontade dEle. E fique certo, você vai ter 3 respostas. Eu vou mostrar pela Bíblia isso. Olha, ou esse cônjuge que está fora da vontade de Deus, a gente vê muito falar isso, né, nas igrejas. Ou esse cônjuge que está fora da vontade de Deus, ou ele se converte, ou ele desaparece da tua vida e Deus te consola. Não é desaparecer e deixar sofrendo, não. Deus te consola e dá alternativa de vida para você. Veja bem, ou ele se converte, segundo, ou desaparece da tua vida e Deus te consola, ou terceiro, ele morre. Deus mata. Deus mata porque Deus não vai deixar você ficar sofrendo. Então, meus queridos, tema de hoje: quando Deus toma partido em favor de um dos cônjuges. Vamos lá. Eu vou ler aqui o Salmo 34, os versículos 15 e 16. Diz assim, olha: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Deus está ouvindo tudo. Deus está vendo tudo, o teu choro, tuas orações, quando você pede a Deus. Aí diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra até a lembrança deles. Eita Jesus! Alguns textos dizem a memória deles. Aleluia! Eu vou repetir essa leitura bíblica aqui para você marcar aí na sua Bíblia. Salmo 34, versículos 15 e 16. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra até a lembrança deles, ou até a memória deles. Aleluia! E Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia! Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, muitos casais vivem em conflitos. E um dos maiores sofrimentos é quando um dos cônjuges permanece fiel, fazendo a vontade de Deus, mas o outro decide viver sem nenhum compromisso espiritual, ou quer viver da maneira dele. Aí o lar passa a ser marcado por tormentos, brigas, desesperanças. Então, meus amados, Deus é justo, e nós lemos aqui que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está olhando para essa situação.
E quando ele vê um cônjuge sofrendo injustamente, ele toma partido em favor daquele cônjuge. Aleluia! Ele toma partido daquele cônjuge que anda em integridade. Olha a palavra de Deus para você. Eu estou vendo tudo, diz o Senhor. Eu estou do teu lado. Eu vou tomar providências. Não vai ficar assim. Isso é uma palavra profética para você. Eu estou trabalhando. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus amados, essa mensagem, ela vem para alertar. Primeiro, dar conforto àquelas pessoas que estão sofrendo no casamento. E segundo, também para alertar aqueles que estão brincando com Deus. Cuidado. Quando você fere um desses pequeninos, é como se você estivesse ferindo o próprio Deus. Aleluia. Você está lembrado que Jesus falou? Quando ele diz assim, olha, ai daqueles que se levantar contra uma dessas criancinhas. Ele não está falando apenas de crianças bebês, não. Ele não está falando apenas de bebês, não. Ele está falando também daqueles que se fizeram como uma criança. Porque ele diz que se você não se fizer como uma criança, de modo algum, herdará o reino dos céus. E ai daquele que se levantar contra uma dessas crianças de Deus. Sabe por quê? Porque melhor seria que ele pegasse uma pedra de moinho, aquelas pedras bem pesadas que existe, amarrasse uma corda na pedra, amarrasse no seu pescoço também e se lançasse no meio do mar. Olha lá! Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então lembre-se, você que está me ouvindo aí, está brincando com Deus. Com sua esposa que quer ser fiel a Deus, com seu marido que quer ser fiel a Deus. Dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, meus amados, quem despreza a vontade de Deus dentro do lar, despreza o próprio Deus. E enfrentará o juízo do Senhor. Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia! Deus não toma partido do lado de um dos cônjuges injustamente. Nem tampouco porque gosta mais de fulano ou de cicrano. Não! Ele toma para fazer a justiça dele mesmo. Porque Deus seria injusto se ele esquecesse alguém que quer fazer a vontade dele e o outro não deixa. O outro vive sendo uma pedra de tropeço, vive sendo um empecilho no casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero mostrar a você é que Deus defende os justos que clamam. Deus defende os justos que clamam. Se você está sofrendo no seu casamento, ore a Deus, jejue, procure ser mais fiel a Deus. Aleluia! E eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a meu Deus porque eu estou falando coisas que eu já vivi no meu casamento. Às vezes, a minha esposa, eu falo dessas coisas assim, coitada, parece até que ela era uma pessoa totalmente errada. Não, ela era uma pessoa errada como eu era errado também. Eu tinha minhas fraquezas, minhas falhas, mas eu tive entendimento das coisas de Deus primeiro que ela. Eu aceitei Jesus, ela demorou ainda, passou quase um ano para aceitar Jesus. Depois que ela aceitou Jesus, para ela acompanhar meu ritmo, não foi tão fácil. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu vivi. Eu via a maneira que ela me tratava, a maneira que ela achava que devia ser. Não que ela não prestasse. O encontro dela, eu diria assim, mais efetivo com Deus, foi mais à frente no nosso casamento. Mas os primeiros anos que nós
depois que eu aceitei Jesus, não foram fáceis não, irmãos. E eu vi o trabalhar do meu Deus. Eu vi a mudança que Deus fez na vida dela. E eu tenho certeza que eu busquei. Eu tenho certeza que eu fiz minha parte diante de Deus. Eu não digo que eu sou perfeito, nem que fiz tudo o que deveria ter feito, mas eu lutei, porque eu soube fechar minha boca na hora certa. Eu deixei de colocar defeito na minha esposa, mesmo às vezes ela brigando comigo. Eu aprendi a pedir perdão à minha esposa. Eu aprendi a dizer eu te amo. Aprendi a tratar ela como a Bíblia manda que eu trate. E Deus defende os justos que clamam. Eu quero mostrar que você, para clamar e Deus responder a oração, aleluia, você precisa clamar, mas com uma vida que dê testemunho. Então veja bem, Deus não quer que seu casamento fique assim, Ele quer mudar. Vamos analisar, Salmo 34, versículo 15, veja só. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Está vendo? Aí eu te pergunto, você está sofrendo no seu casamento? Você coloca defeito no seu marido, coloca defeito na sua esposa, acha que ele está errado. Mas eu pergunto, você está clamando a Deus? Você está orando? Eu não estou dizendo para você ficar, digamos, o dia todo orando, viver a vida toda de oração. Não, aliás, nós temos que orar sem cessar, não é? A Bíblia diz assim, mas você tem que ter seus momentos, seus momentos que você para. Que você chora nos pés de Jesus por esta causa. Chorar nos pés de Jesus por essa causa. Chorar e dizer, Jesus, tu estás vendo, Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Jesus, faz justiça. Sabe como é que eu orava? Eu orava assim, dizia Jesus, se sou eu que preciso mudar, me quebra. Aleluia. Eu costumo dizer, nas minhas pregações, que a pessoa que eu mais orei por ela não foi minha esposa, não foi por minha esposa, foi por mim mesmo. Porque eu orava assim, olha, Jesus, se sou eu que estou errado, Jesus, me quebra. Aleluia, faz um vaso novo. Mas se é ela que está errado, fala com ela. Eu não pedia para Jesus quebrar ela, não. Porque a maneira de tratar com ela, quem sabe é Deus. Eu não dizia, quebra ela não, Jesus. Fala com ela, Jesus. Mostra o caminho a ela. Aí a maneira de Deus mostrar o caminho, você vai ver que quem mostra é Deus. Não é você dizendo o que é que você quer que Deus faça com ela ou com ele. Aleluia. E eu vi Deus fazer. Então, veja só, Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são justos? Aqueles que estão lutando para fazer a vontade de Deus. E os seus ouvidos atentos à sua oração, ao seu clamor. Deus está ouvindo a oração. E o marido ou a esposa que está agindo com impiedade não vai ficar do jeito que está. Deus não vai deixar. Versículo 16. Aí diz assim, a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Olha lá. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Quem é que faz o mal? O que está agindo errado. O que está fora da vontade de Deus. O que não quer agir de acordo com a vontade de Deus. Aí diz assim, a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar, significa para arrancar, para retirar da terra até a lembrança deles. Aleluia. Mas eu amo demais ele, pastor. Deus vai apagar este amor. Se ele estiver agindo com impiedade, Deus te consola e vai tirar este amor do teu coração. Ou este sentimento que talvez até você confunda com amor. Aleluia. Então, meus amados, o justo que sofre no casamento não está esquecido por Deus. Mesmo quando sua fé é frágil. Quando sua fé se fragiliza. Porque Deus conhece o teu coração. Aleluia. Deus sabe as intenções do teu coração. A Bíblia diz que o coração do homem é perverso.
O coração do homem é mau, mas eu, o Senhor, conheço o coração do homem e recompenso cada um segundo as intenções do seu coração. Que coisa maravilhosa! Jesus conhece as intenções do teu coração. Mesmo quando tua fé se fragiliza, Deus ouve o teu clamor sincero. Talvez você não tenha nem força para orar de joelhos. Talvez você não tenha nem força, mas você está lá, às vezes cuidando das suas atividades, pensando em Deus e chorando. Deus, tu estás vendo, Deus? Tu estás vendo o que eu estou passando? Sim, Ele está vendo. Ele está vendo! Aí é quando Deus toma partido de lado do justo e traz livramento, agora no tempo certo. Muito bem. Então você já entendeu que Deus, Ele toma partido do lado do cônjuge que faz a vontade dEle. Aleluia. Eu já te mostrei pela Bíblia isso. Agora eu vou te mostrar exemplos da Bíblia agora. Vamos para o primeiro exemplo. O exemplo de Abigail e Nabal. Esse aqui, Deus matou o marido de Abigail. Quem era Nabal? Esse nome Nabal significa louco. Esse homem era um homem que era um fazendeiro, um rico fazendeiro. Mas aquele rico fazendeiro que só queria saber de viver bebendo, farrando, né, vivendo aquelas noitadas, aquelas festas. E era um homem, irmão, que até os empregados dele tinham medo dele. A mulher dele não tinha coragem de falar determinados assuntos com ele. Abigail, a Bíblia diz que ela era uma mulher sábia e formosa. Eita Jesus! Glória a Deus! Certamente, ele muito rico, né? Naquela época, os casamentos eram imposto muito mais pelo padrão social do homem. Ele escolheu aquela mulher, quero casar com você, a coitada, não tinha nem opção. Casou com ele. Mas ela era rica, ou melhor, ela era bonita e sábia. Ela era formosa e sábia. E vivia sofrendo nesse casamento, irmãos. Quando foi um certo dia, o rei Davi, ele ainda não era rei ainda. Ele ainda não era rei. Ele estava lutando porque estava sendo perseguido por Saul. E ele tinha os seus guerreiros. Davi tinha seus guerreiros, possuía seus guerreiros. E Davi estava com seus guerreiros e teve fome. Então ele passou agora, Davi passou a buscar alimento na casa de Nabal. Por quê? Porque várias vezes ele já havia protegido Nabal contra os assaltantes, contra os saques que haviam naquela época de pessoas que entravam nas casas dos fazendeiros e roubavam tudo. E faziam aqueles saques e atacavam os fazendeiros. E Davi tinha protegido ele. Davi tinha por várias vezes isso. Aí Davi, como estava com seus guerreiros com fome, chamou 2 dos seus guerreiros e disse assim: olha, vão ali na casa de Nabal e diga a ele que eu mandei pedir um alimento para sustentar meu povo aqui, que o pessoal está com fome, vai lá e conversa com ele. Quando os homens de Davi chegam na casa de Nabal, aí Nabal olha para eles e diz: quem é esse Davi? Quem é esse que agora se levanta querendo ter direito nas minhas coisas? Eu vou dar comida a ninguém? Não vou dar não. É como se ele dissesse assim: olha, eu não vou estar sustentando malandro não, que vive por aí, andando por aí, e eu vou dar comida a ele. Na verdade, Davi era um homem de Deus, irmãos. Temente a Deus, ele estava sendo perseguido. Porque ele estava sendo tratado por Deus para ser rei. Aleluia!
Ele estava sendo perseguido por Saul. Estava sendo tratado para ser o melhor rei de Israel, que Israel já teve. E Davi manda pedir alimento a ele e ele nega, não dá de jeito nenhum. Davi, quando sabe da notícia, fica indignado. Aí Davi prepara seus soldados e diz, olha, vamos lá, porque eu vou matar todos que existirem lá, desde Nabal até os animais, tudo eu vou matar. Davi, naquela fúria, naquele ímpeto de vingança, porque ele defendeu aquele homem, tomou uma decisão assim, vamos dizer, nas emoções que ele estava vivendo, talvez uma decisão precipitada, e disse, eu vou matar todo mundo lá, vamos lá, vou matar a família dele. E lá vem Davi para matar Nabal. Mas não foi Davi que matou Nabal não, viu? Espera aí, calma. Quando Davi ia no meio do caminho, veja o que aconteceu. Antes de Davi chegar, um dos funcionários de Nabal, marido de Abigail, eu estou contando com bem detalhe para você entender a história. Procura Abigail, a mulher formosa e sábia, aleluia, temente a Deus, que vivia sofrendo nas mãos de Nabal. Aí um funcionário vai até ela e diz, Abigail, teu marido Nabal, Abigail, ele fez uma loucura. Davi está aí com seus guerreiros e ele negou comida a Davi. E Davi está vindo para matar todo mundo, Abigail. Aí Abigail, mulher sábia, irmãos, pega, junta alimentos, pega um animal, coloca lá o necessário para conduzir os alimentos, arruma tudo com seus funcionários, nem sequer ela fala com o marido, porque ela sabia que se ela fosse falar com ele, talvez não deixasse. E prepara tudo, apressadamente, e corre na frente para encontrar Davi. Quando ela encontra Davi, aleluia, ela se prostra no chão, num gesto de reverência, diz, meu Senhor, tem misericórdia. Aleluia. Olha lá, deixa eu ler esse texto aqui da Bíblia. 1 Samuel 25, 23 e 24 diz assim, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e, caindo sobre o seu rosto diante de Davi, inclinou-se à terra e lançou-se a seus pés e disse, ah, meu Senhor, minha é a culpa, deixa eu falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Ela puxou a culpa para ela. Mas só que Davi, quando olhou para ela, que viu ela prostrada, viu lá o animal cheio de alimentos, viu aquela cena, Davi parou para ouvir aquela mulher. Irmãos, aquela mulher fez um sermão, se desculpando de Davi, explicou que foi a loucura do marido dela. Meu marido, o nome dele é Nabal, esse nome significa louco, e louco ele é, aleluia. E ela se desculpa e disse, meu Senhor, não suje tuas mãos. Olha, Davi, eita, essa palavra, eu acho que foi essa palavra que tocou em Davi. Quando ela disse assim, Davi, olha, Davi, tu vais ser rei, Davi. Tu vais ser rei, Davi, como é que tu vais sujar tuas mãos? Cometendo um crime contra um homem que não pode nem se defender. Ele é um louco, Davi. Tu vai ser lembrado como um homem que matou um louco, Davi. Não faças tal coisa, Davi. Ela não pedia, veja que ela era uma esposa que sofria, mas não pedia a morte do marido. Porque tem algumas que, se brincar, ô glória, né? Vai lá, Davi, vai logo, Davi. É. Ela não queria a morte do marido, irmãos. Ela não queria a morte do marido, porque quem tem Deus na sua vida não quer a morte do cônjuge.
Aí o que aconteceu? Davi ficou impressionado com aquela mulher, aceitou o pedido dela, tomou a comida, fez um elogio a ela e foi embora. Aleluia. Abigail voltou para casa. Veja o que diz aqui. Passados-se mais ou menos uma semana. 1 Samuel 25, 37 e 38. Sucedeu, pois, pela manhã, quando já Nabal estava fora do vinho. Olha lá, fez uma festa depois disso. Se embriagou. Que sua mulher lhe contou essas coisas. Aí a mulher dele contou para ele. Abigail contou tudo o que aconteceu. Nabal, olha, você passou de morrer. Você passou de morrer porque Davi chegou aí com os homens dele, pronto para te matar. Eu falei com eles, dei comida a eles, e ele somente olhando para ela, calado, em silêncio. Aí a Bíblia diz, e sucedeu que o seu coração nele parou e ele morreu. E ele ficou como uma pedra. Aleluia. E passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Feriu ao Senhor Nabal e ele morreu. Deus ia matar ele de todo jeito. Aquele ímpeto do Davi. Davi era um guerreiro. Aleluia. Mas o interessante é que Abigail, ela não ficou desamparada, não. Davi se impactou tanto, se impressionou tanto com aquela mulher, irmãos, que Davi depois tomou ela por esposa. Então, veja bem, eu trouxe aqui o primeiro exemplo que Deus defende os justos que clamam. Ele matou o marido de Abigail. Aleluia! Aleluia! Então, meus amados, veja bem, eu poderia agora, mas eu vou deixar para daqui a pouquinho, mostrar agora o exemplo de Mical, a esposa de Davi. Aleluia. Foi uma que desapareceu da vida de Davi. Ela não morreu, não. Nabal morreu. Nabal morreu, Deus levou. Mical, ela vivia zombando de Davi. Ela zombava de Davi. Ela queria que o casamento de Davi, era ela que queria tomar a frente de tudo e fazer do jeito dela. Ela criticou Davi quando Davi estava adorando a Deus, dançando. Ela vivia brigando com Davi porque ela não queria mais voltar para Davi em face de um relacionamento que ela teve. E essa mulher, ela desapareceu da vida de Davi também. A gente não vê a Bíblia falar mais dela. Nós vamos entrar em detalhe daqui a pouquinho com lições da vida de Mical, esposa de Davi. Tá certo? Primeiro, desapareceu, morreu. Nabal. Segundo, aquela que desapareceu, mas não deu mais notícia. E Davi não sofreu por isso. Isso pode acontecer também. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Muito bem, meus amados, nós vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus. E lembrando que daqui a pouquinho nós teremos o nosso momento de oração. Não é? 11h45, nosso momento de oração. Então você que está aí, ligadinho conosco, que Deus lhe abençoe e lhe ajude. Se prepare também para orar. Mas vamos lá, a palavra de Deus. Nós estamos falando hoje sobre quando Deus toma partido em favor de um dos cônjuges. Quando Deus toma partido em favor de um dos cônjuges. Meus amados, eu li aqui, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Salmo 34, versículo 15. E o versículo 16 diz: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra até a memória deles. Glória a Deus. Coisa linda, não é? Deus está olhando para os justos, ouvindo as suas orações.
Ao mesmo tempo em que Deus está olhando para os que fazem o mal, para até a lembrança deles apagar da terra. E aqui, meus amados, eu leio ainda Hebreus 10:31, porque diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha lá, marido ruim, esposa ruim, cuidado com a vida. Deus não brinca. Casamento é coisa de Deus. Se você casou, assuma a sua responsabilidade como mulher, assuma a sua responsabilidade como homem, senão você vai pagar um preço. Então, meus queridos, eu mostrei aqui que muitos casais vivem em conflito e provei pela Bíblia que Deus defende os justos que clamam e toma partido. Toma partido ao lado do cônjuge. Ao lado do cônjuge que quer andar na vontade dele. Toma partido ao lado do cônjuge contra o que está errado e age como um ímpio. E age como uma pessoa do mundo. Uma pessoa sem Deus. Já citei aqui o exemplo de Abigail, uma esposa que tinha um marido que era um louco. E que Deus matou esse louco. Matou esse louco porque chegou o tempo dele, Deus sabe. E digo mais, não deseje isso para seu marido, nem para sua esposa. Nunca deseje que Deus mate. Se Deus quiser, Ele faz. O que não pode é você desejar. Quando você deseja, cuidado, pode ser que você esteja agindo como louco. Abigail, ela não desejou que matasse o marido dela. Ao contrário, quando Davi vinha matar o esposo dela, ela correu e pediu a Davi que não fizesse aquilo. E convenceu Davi. Provou para Davi que ele não podia fazer aquilo porque ele ia ser rei. E ele ia levar as mãos sujas de sangue da morte de um louco. E Davi ouviu Abigail, mas o próprio Deus o matou 10 dias depois. A Bíblia diz, 10 dias depois Deus matou ele. Teve um infarto, foi o coração, não sei o que foi. Uma parada cardíaca, pô, foi embora. Então veja bem, o exemplo de Abigail, uma mulher formosa, sábia, que Deus matou o marido dela, né? E agora eu quero trazer o exemplo de Mical. Quem era Mical? A esposa de Davi. Veja bem, eu quero ler aqui um versículo logo, para vocês verem quem era Mical. 2 Samuel 6:16 diz assim: E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olha lá, filha do rei, que havia casado com Davi. Mical estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Davi tinha ganhado uma batalha e estava feliz, irmãos. Estava feliz porque ele estava voltando com a vitória. E ele feliz começou a saltar de alegria. E Mical desprezou ele no seu coração e até zombou dele. Zombou dele. Quando Davi chegou em casa, foi uma confusão. Você vai ver que Davi vai dizer para ela: Mical, tu estás assim, Mical, porque Deus me escolheu. Porque Deus me escolheu, porque Deus me chamou, mas eu continuarei adorando meu Deus assim. Davi disse: quando eu quiser adorar o meu Deus, eu adorarei do jeito que Ele quer. Quem sabe ela estava julgando que Davi estava se mostrando para as mulheres, que Davi estava fazendo aquilo para chamar a atenção das pessoas. Porque, irmãos, olha, às vezes quando a gente faz uma coisa para a glória de Deus, existem aquelas pessoas que não aceitam, que ficam achando que você está se mostrando, que você está querendo aparecer, chamar a atenção. E por causa dessa discussão com Davi, por causa dessa briga com Davi, você vai encontrar no capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz: E Mical, filha de Saul,
não teve filhos até o dia da sua morte. Olha só, veja bem. A mão de Deus pesou sobre aquela mulher. Davi, irmãos, há até quem diga, o que não justifica, veja bem, não justifica o erro de Davi. Davi errou, não é? Davi, ele cometeu adultério com Betseba e depois conviveu com ela. Betseba é quem aparece na vida dele para o resto da história. Mulher de Urias. Está errado isso, o que Davi fez. Mas há quem diga que Davi fez isso porque ele não tinha um casamento estável. Não justifica. Não justifica de maneira nenhuma o fato da pessoa não ter um casamento estável. A pessoa tem que lutar por aquele casamento. Tem que restaurar o casamento. Mas veja que Davi, ele já tinha cometido. Depois ele chegou a cometer esse fato, né? Isso foi depois. Esse fato com Mical foi antes do adultério. Mical era uma mulher complicada. E Deus pesou a mão sobre Mical, que ela, diz aqui, não teve filhos até a sua morte. Veja que a herança de Davi, isso era olha, irmão, uma mulher quando ela ficava sem ter filhos, era uma forma de uma praga de Deus, como se fosse uma sentença de Deus sobre ela, uma maldição de Deus sobre ela. E por causa disso, de viver uma vida assim, sem regras, fora da vontade de Deus com Davi, veio isso sobre ela. E o pior ainda é que a Bíblia não fala mais dela a partir de então. Só nesse versículo aqui, e Mical, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia da sua morte. A partir disso, não fala mais de Mical. O que é que aconteceu com Mical? Mical desapareceu da vida de Davi. Desapareceu da vida de Davi. Veja bem, o primeiro morreu. Nabal, Deus matou. Mical desapareceu. Aqui quando nós lemos o versículo inicial, diz assim: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar até sua lembrança da terra. Mical desapareceu, irmão. Ninguém falou mais de Mical. A Bíblia não falou mais de Mical. Não se fala mais nada, não teve nenhuma história. Davi não sentiu falta dela. Davi não sentiu falta dela. Deus pode fazer isso. Às vezes a pessoa fica, mas eu amo demais. Ei, se tu está sofrendo na mão dessa pessoa, se está te humilhando, a não ser que você ame mais ele do que a Deus. Porque é assim, olha, tem mulheres, principalmente mulheres, que elas mostram com suas atitudes que amam mais ao marido do que o próprio Deus. Porque o cara fica batendo nela, fica humilhando, fica fazendo tanta coisa ruim e ela fica se arrastando atrás dele. Fica se arrastando atrás dele, mas eu amo. Você gosta de, então fica amando e apanhando. Fica amando e sofrendo. É isso que você quer? Então tome. Deus está lhe dando, não é isso que você quer? Irmãos, quando a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, veja, esse a ti mesmo aí é você amar a você mesmo. Você amar a você mesmo como você ama a Deus. Seu marido bater em você e você aceitar, seu marido viver lhe humilhando e você aceitar, você está aceitando que ele faça isso com o próprio Deus. Você não se valoriza, não se autovaloriza. Por isso que está passando por isso. Então, meus amados, a gente vê que Davi era o homem, mas ele amava tanto essa Abigail, que quando ele saiu, pronto, ainda agora eu estava falando de Davi com Nabal, tá lembrado? Davi estava fugindo do rei Saul, estava distante, em terras distantes, quando teve esse problema com Nabal, marido de Abigail. Mas agora ele está em casa, marido de... Como é o nome dela, Jesus? Me fugiu agora. Nabal, marido de Abigail, tá certo. De Abigail. E vem agora Mical. Mical já era a esposa de Davi. E você sabe onde Davi
estava na guerra quando ele se separou de Mical e ela casou com outro homem, a mandado do rei. Quando Davi assumiu o reinado, ele amava tanto Mical que mandou buscar ela de volta. Ele queria Mical de volta. Mas por causa disso teve uma série de problemas. E agora estava Mical aí cheia de problemas. E terminou ela, não é, ficando estéril. Além de ser estéril, não mais citada da Bíblia. Então isso é um exemplo de que Deus, quando uma pessoa não procede com coerência na vida conjugal, Deus dá um sopro para longe. Deus cria uma situação. Às vezes Deus não quer matar. É o caso de Mical. Ele não matou Mical, mas deixou ela estéril e levou ela para longe de Davi. E a vida de Davi, a partir de então, a gente vai ver quem foi que entrou. Uma mulher, que ele cometeu um erro com ela, Betseba. Tá certo? Então Davi, irmãos, ele se alegrava diante de Deus e Mical o desprezou. O juízo veio. Mical ficou estéril, Mical desapareceu da vida de Davi, a Bíblia não mais se refere a ela. Então a lição é: quem despreza a espiritualidade do cônjuge afronta ao próprio Deus. Aleluia! Quem despreza a espiritualidade do cônjuge afronta ao próprio Deus. Agora veja só. Vamos passar para o último exemplo de hoje, que é o exemplo de Oséias e Gomer. Oséias era um profeta e Gomer, uma prostituta. Eita Jesus! Aleluia! Para você entender um pouquinho a história de Oséias e Gomer, Deus queria dar uma lição a Israel, ao povo de Deus, sobre como o povo de Deus estava se comportando diante dele. E Deus chama Oséias e manda ele escolher uma mulher prostituta e se casar com ela. E explica a Oséias porque meu povo se prostituiu. Aí Deus mostra o relacionamento de Oséias, o profeta Oséias, com uma prostituta, do mesmo, comparando com o relacionamento dele com o seu povo. É como se Deus estivesse dizendo assim: vocês para mim são como uma prostituta. Vocês estão vivendo comigo e eu estou vivendo com vocês. Vocês estão se comportando como uma prostituta. Alguém pode perguntar: e como é que Deus permite uma coisa dessa? Não, irmãos, isso não compromete Deus, não. Deus é santo, perfeito, poderoso, continua sendo Deus do mesmo jeito. Agora o povo é quem precisava se consertar. Do mesmo jeito é Oséias. Pastor, como é que Deus... Moisés era santo, homem de Deus, e ele estava atendendo uma missão de Deus para dar uma lição para o resto do mundo. Para ficar essa lição até hoje, casar com uma prostituta. Para mostrar que quando Deus quer, aleluia, ele traz uma pessoa para um caminho reto. Veja bem, ela era uma prostituta, mas ela vai se converter. Foi essa mulher que Deus disse assim, olha, eu vou ler aqui no livro de Oséias. Veja só. Oséias capítulo 2, versículos 5 a 7. Porque sua mãe se prostituiu, falando de Gomer. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque dizia, irei atrás dos meus amantes, era o que ela dizia, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que eu cercarei o seu caminho com espinhos. Olha o que Deus diz para Gomer. Cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro para que ela não ache as suas veredas. Ou seja, eu vou botar espinhos para ela pisar e vou botar uma cerca para ela não vá para onde ela quer. Vou botar um muro. Veja bem, um muro para guiar os caminhos dela. Um muro de um lado, um muro de outro, ela vai ter que andar por aqui. E espinhos. Agora, olha, Deus não converte ninguém. Mas Deus cria situações para a pessoa sofrer e aprender que depende dele. Foi o que aconteceu com Gomer. Tá certo? Veja que o primeiro exemplo que eu lhe dei foi o exemplo de Nabal. O que foi que aconteceu com Nabal? Deus matou. O segundo exemplo foi o de Mical. O que foi que aconteceu com Mical, mulher de Davi? Deus deu um sopro nela. Saiu da vida de Davi, desapareceu. E agora vem
Gomer, uma prostituta. Sabe o que é que Deus vai fazer na vida dessa mulher? Ela vai ser transformada e vai virar uma mulher de Deus. Aleluia! Veja, quem casou com ela? O profeta Oséias, um homem de Deus, com a missão de conquistar uma mulher. Oséias representava o próprio Deus na missão de conquistar a sua igreja. E um dia a sua igreja vai ser santa, pura, imaculada. A igreja gloriosa. Aleluia! Isso é um simbolismo do que Deus fez na vida de Gomer. Olha o que diz Oséias 3:3. E ele, o profeta Oséias, lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás mais, nem serás de outro homem, assim também eu serei para ti. Oh, aleluia! Mas precisou Deus colocar espinhos e o muro. Sabe o que simboliza? Você não anda por onde você quiser. Você vai ter que andar dentro desses 2 muros que eu vou construir ao teu lado. E outra coisa, você vai andar nesse mundo pisando em espinhos. Aí você escolhe. Ou fica na minha vontade ou fica nesse mundo sofrendo. Lição para nós. Deus pode fazer isso na vida da prostituta. Quem é a prostituta? Pode ser teu marido, pode ser tua esposa, que está se prostituindo. E quando eu falo prostituindo, não estou falando só de sexo, não. Prostituição espiritual, prostituição social, que seria a própria prostituição, literalmente falando. Mas a prostituição pior que tem é a espiritual. Aleluia! E Deus pode fazer como Ele fez com a mulher de Oséias. Então, meu querido irmão, Deus pode agir dessas 3 formas. Primeiro, através da conversão. Conversão, mudança radical. Como é que Deus faz? Deus aparece de uma maneira súbita na vida da pessoa. E a pessoa muda. Está lembrado de Saulo de Tarso? Ele ia no caminho de Damasco. E aparece aquele resplendor de luz na vida de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é isso? Não adianta, Saulo, você querer correr contra uma ponta de ferro. Aguilhão é uma ponta de ferro. Você correr contra uma ponta de ferro, você só vai se ferir, Saulo. Olha lá, Gomer estava pisando em espinho. Saulo correndo contra uma ponta de ferro. Ou se converte, ou morre. Não é? Qual é melhor para ele? Lembre-se, Deus toma partido. Está do seu lado. Aleluia! Primeiro Deus age através da conversão, depois Ele age através da separação. Pode acontecer a separação. 1 Coríntios 7,15 diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Veja bem, Mical agia como uma descrente. Então, a gente vê que Deus pesou a mão na vida dela. Ela desapareceu da vida de Davi. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. E finalmente, Deus age através do juízo dele. Ele matou Nabal, né? Então, lembre-se, você não está sozinho nesse negócio. Lute pelo seu casamento. Lute porque Deus vai fazer a parte dele. Você faz a sua parte e Deus vai fazer a parte dele. A palavra de Deus diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Se você estiver plantando santidade, estiver plantando sinceridade, fidelidade no seu casamento, você vai ver que você vai colher um bom fruto dado por Deus. Quem está colhendo o mal, vai colher o mal.
Que Deus tenha misericórdia de nós.